Fala, nação santista, como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Infelizmente, sim, né? Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Se você puder deixar o like, se inscrever, hypar o vídeo e compartilhar, agradeço, tá? Porque ajuda muito o canal de uma maneira gratuita. E se você tiver Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, rapaziada, eu tô aqui para fazer a análise de Flamengo 3, Santos 2. Santos teve até uma reação ali no final, mas nada adiantou, né? Foi tarde demais. Mas, enfim, eu começo com a escalação do time titular e as mudanças do Vojvoda. Para mim, ele erra quando ele coloca o Guilherme de titular e tira o Robinho. Pô, o Robinho, cara, no Clássico foi um dos poucos ali que mostrou alguma coisa e ele ficar com essa questão, é o Guilherme, será que ele pensou? Eu vou tentar ler a cabeça do Vojvoda. Eu acho que ele pensou, pô, como é um jogo importante, fora de casa, vou precisar de mais marcação, preciso de um cara como o Guilherme. Entretanto, é o que eu falo para vocês, quando você joga contra um Flamengo, rival da Barra Funda, hoje são equipes que você não pode errar, que você não pode vacilar, e outra, você precisa de jogadores que seguram a subida dos defensores do adversário. Quando eu digo isso, por exemplo, se eu não tenho um ponta rápido, um ponta de qualidade para segurar ali, os laterais têm liberdade para subir, os zagueiros têm liberdade para ir na área, cabecear, eles não ficam preocupados o momento todo. Então, o que acontece? Nessa situação, para mim, o Vojvoda errou plenamente, tá, a questão da escalação do Guilherme de titular, né? Continuando olhando aqui a escalação titular, cara, eu acho que é isso. Eu não teria também entrado com o Schmidt e o Arão junto, tá? Até porque eu acho que você chama muito o adversário, eu sei que tem que marcar. A defesa estava bem postada enquanto esteve 0-0, só que assim, eu acho que você chama muito o adversário e outra, você colocando um atacante que a característica melhor dele é marcar, isso é o que alguns dizem, né? Até porque ele teve a proeza de chutar a bola na própria mão. A sorte que na nova regra, eu vou explicar. Há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, isso seria pênalti. Na nova regra, como a bola vem dele mesmo, não é pênalti. Mas isso é a nova regra, né? Então, assim, o que eu posso falar para vocês? Eu acho que o Vojvoda errou muito na escalação, demorou para trocar. Sabe, gente, troca enquanto tá 1-0, 0-0, enquanto dá para buscar o resultado. Não espera tomar o segundo, terceiro para trocar. Quis colocar o Robinho e o Roleiser com 3-0, sabe? Então, assim, cara, hoje eu coloco 90% da culpa do resultado no Vojvoda. Errou na escalação, errou nas trocas. Como eu falei, não sou muito favorável à troca de técnico. Só que fica difícil, mas hoje ficou provado que ele precisa colocar Bom Tempo e Robinho os 90 minutos, se possível. Pelo menos isso, né? A forma que eu penso isso. Né? Então, para mim, o Vojvoda foi muito mal e grande parte da derrota hoje é culpa dele, tá? Bom, voltando aqui, vamos falar dos dois tempos, tá? O primeiro tempo tenebroso, não, desculpa. O primeiro tempo, o Santos estava bem organizado, bem postado, explorando o contra-ataque. Porém, é o que eu falo. Esse tipo de confronto você tem que ser fatal. O Rossi saiu mal do gol, o Luan Pérez perdeu o gol. O Brazão saiu mal do gol, o Flamengo fez o gol. Então, assim, eu acho que os erros do Santos foram um erro individual do Brazão no primeiro tempo, e o fato de não ser eficiente e não ter qualidade lá na frente. Não ter um cara para concluir para gol. Não ter um cara para chegar finalizando bem, sabe? Eu vou pegar até um lance de exemplo. O Álvaro Barreal fez um lance de cinema, um rolinho de costas, porque o Barreal é bom jogador, mas aí ele levanta a cabeça para a área e não tem ninguém, cara. Ele tem que segurar a bola para ganhar lateral ou escanteio. Sabe por quê? Porque os atacantes do Santos ou estão longe ou estão bem marcados, né? Então, essa situação, cara, do primeiro tempo, o time estava bem no contra-ataque, mas precisava ser fatal, precisava caprichar na hora de decidir. E no erro individual, o Flamengo abriu o placar. Para mim, ali, se o Brazão viu que a bola era dele, grita eu, o Arão abaixa, ele soca. Acabou o lance. Só que ele sai mal, o Arão cabeceia no Zé Ivaldo e sobra para o Léo Pereira com o gol aberto. Ele nem finalizou bem, só foi gol porque o Brazão teve que voltar para o gol para depois pular. E é mais um jogo que decisivo que o Brazão falha. Gosto do Brazão, baita goleiro, mas ele precisa ter um pouco mais de emocional.
Ele tem que ser o cara mais frio em campo. Agora, o segundo tempo, tanto o Santos tentou se expor, tentou propor o jogo, e contra o Flamengo isso é fatal. No próximo erro, o próximo contra-ataque é fatal. Dito isso, o Santos fez uma coisa gravíssima no segundo gol do Flamengo. Deixou só o Arrascaeta livre, ao ponto que o Zé Ivaldo teve que deixar dele e dar o bote lá no meio-campo. Aí o Arão tomou nas costas, e o Arão, pô, pode até ser bom no 1 contra 1, mas é um cara que quando toma nas costas, para recuperar, meu Deus, não dá. Não é o mesmo Arão de 2019, 2020. É um Arão de 6 anos depois. E aí o Arão não conseguiu pegar o Carrascal fez o gol. Aí é mais mérito do atacante do que demérito do goleiro. Aí tem o lance do pênalti, que o Arão erra de novo, dá um carrinho desnecessário, na minha opinião, né? E outra vez que o Santos está naquela questão da linha alta, toma nas costas e não consegue recuperar, né? Enfim, continuando. Já o terceiro gol, um erro individual do Igor Vinícius. Aí tá explicado porque não é pegar no pé do Igor Vinícius, tá explicado porque eu acho ele fraco. Não acho que ele foi dos piores do jogo, mas é esse tipo de lance que eu falo que o Igor Vinícius me irrita. Porque se fosse um lateral que procurasse a jogada para frente, ele não daria o toque para o Brazão ali ou para o Zé Ivaldo. Ele procuraria a jogada para frente. Ele recuou de uma forma grotesca no pé do Bruno Henrique. A assistência foi dele, é um lateral fraquíssimo que lê mal o jogo. Pode ter vontade, pode correr, mas é um cara ruim. Desculpa, gente, ele não representa a grandeza do Santos. Para mim que viu Paulo César, para mim que viu Maurinho, para mim que viu Danilo, o Jonathan em 2011, cara, para mim é uma ofensa ver esse cara com a camisa do Santos. E eu não poder fazer críticas técnicas ao jogador porque ele é esforçado. Esforçado é o caralho, irmão. Eu torço pro Santos, cara. No Santos você tem que ter vontade e qualidade. E o Igor Vinícius só tem um dos dois. E, infelizmente, é só a questão da vontade. Bom, enfim, no final, o Vojvoda quebra a cara porque ele coloca a base, né, que é o Bom Tempo e o Robinho. Para alguns que falam que o Bom Tempo é morto, o Bom Tempo calou a boca de todo mundo, né? Provando que mesmo sendo um garoto tem uma personalidade foda, enquanto vários veteranos põem o rabo entre as patas e saem andando. Desculpa, gente, eu tenho que começar a me exaltar aqui, cara. Porque não dá pra gente ficar crucificando Robinho, crucificando Bom Tempo, enquanto a gente vai ficar defendendo o quê? Tassiano, Guilherme, Lautaro? O que a gente tem que defender? O que era o nosso DNA que estragaram, a base. E através de duas jogadas, a primeira, se eu não me engano, o primeiro gol foi do Bom Tempo, deixa eu só pegar as anotações, foi uma bela jogada dele, uma pancada do Robinho. Olha que engraçado, o Tassiano, que é um jogador contestado, que eu não gosto, que eu não teria trago, ainda mais pelo valor, brigou pela bola e conseguiu o rebote ao ponto do Bom Tempo completar. Já o segundo gol, uma bela jogada do Robinho, o Rossi falha. Roleiser aprendeu a correr, né, Roleiser? Você viu que você tem que correr, que se você correr, qualidade você tem. Aí o Roleiser consegue o rebote, rola para o meio. E o Lautaro, que é o atacante que eu tenho que falar aqui para vocês, que eu tenho que elogiar a forma que ele se entrega e não o fato de fazer gols, foi lá e diminuiu o placar. Infelizmente, muito tarde, né? Infelizmente, muito tarde. Mas é isso, o Vojvoda quebrou a cara hoje. Mas para mim, 90% da culpa hoje, infelizmente, é do Vojvoda. Não sou de caçar as bruxas, colocar um ou outro culpado. Para mim, todos são culpados, mas para mim, Vojvoda e Brazão hoje foram determinantes à derrota. Tá bom? Mas eu vou jogador a jogador porque eu quero falar de todos especificamente. Bom, jogador a jogador, começando aqui pelo Gabriel Brazão, muito mal hoje, né? O Brazão, né, gente? Além de ter falhado no gol, senti ele muito nervoso nas bolas cruzadas. Ele precisa ter um pouco mais de emocional. Brazão, você é um grande goleiro, pode evoluir cada vez mais, mas entenda uma coisa, cara, não é toda hora que tem que sair, cara. Você tá sendo muito emocional, irmão. Com todo respeito, eu vou citar um goleiro aqui que a torcida gosta, que é o João Paulo. O João Paulo se queimou por ser muito emocional. Em alguns momentos ele quis ser tão emocional, tanto herói, tanto isso, tanto aquilo, que ele se queimou com a torcida, cara. Goleiro tem que ser frio, Brazão. Então, uma coisa que eu criticava de ausência no João Paulo, eu vou criticar em você. Frieza, tá? Igor Vinícius, péssimo. Péssimo, 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 péssimo. Eu falo, o que o Sherman fez de tão ruim ao ponto que ele não tem mais chance? Mike e Igor Vinícius são craques agora. Um é o Carlos Alberto Torres, o outro virou Maurinho. Enfim, fraco. Luan Pérez, mal hoje, hein? Mal hoje, Luan Pérez.
Zé Ivaldo, cara, o Zé Ivaldo, para mim, cara, foi o único da linha defensiva que teve um pouco de vergonha na cara, né? Tomou um drible ridículo do Bruno Henrique no primeiro tempo. Foi o único lance que eu vi ele errar de forma crucial. Só que, cara, o Zé Ivaldo ali, cara, ele é brucutu, irmão. Se eu quiser que ele saia jogando, driblando e tudo mais. E agora, os gols, para mim, não teve erro dele. Então, vamos falar razoável, tá? Não dá para falar que foi bem. O Souza hoje abaixo, né? Tô pegando aqui as trocas também. Só para relembrar. Saiu o Luan Pérez, entrou Bom Tempo, que foi muito bem. Parabéns, Bom Tempo, pela partida. O Souza, que foi abaixo. Hoje eu não gostei da partida do Souza, mas tem que continuar sendo titular, tá? No lugar dele entrou Escobar. Pouco tempo em campo, sem avaliação, tá? João Schmidt, cara, eu não achei o João Schmidt tão ruim, não, cara. O primeiro lance ali que ele toma uma trombada do Bruno Henrique, eu fiquei muito puto com ele, mas depois, para mim, foi um dos menos piores hoje, também razoável. Arão, péssimo. Hoje foi a pior partida do Arão, cara. O Arão parecia que tinha comido uma feijoada hoje, rapaziada. Zé Rafael, hoje eu achei ele apagado, achei ele abaixo também, o Zé Rafael, tá? No lugar dele entrou o Lautaro pouco fez, deu aquele voleio ridículo, mas depois acabou fazendo o gol. Vamos falar razoável, tá? Barreal, razoável. Entrou o Tassiano, que também acho que foi razoável. Que assim, rapaziada, se eu for cobrar do Tassiano, a mesma coisa que eu falei do Zé Ivaldo, isso e aquilo, vai ser sempre uma má partida. Mas foi um cara que entrou, que brigou, que tentou e ainda conseguiu ajudar em um dos gols do Santos. Então, razoável. Guilherme, péssimo. Matou um contra-ataque tentando dar um toque de tíbia. No lugar dele entrou o Roleiser, que entrou bem. Achei que ele foi bem. Neymar. Eu vou deixar o Neymar para o último que eu quero falar. E Robinho, que entrou no lugar do Neymar, foi bem o Robinho. Neymar, a fita é o seguinte, irmão. Eu vou finalizar o vídeo falando do Neymar, um pouco do Santos. Irmão, Santos em primeiro lugar. Te adoro, sou seu fã, sou Neymarzete declarado. O dia que eu te conheci, fiquei feliz pra um caralho, irmão. Fiquei, mano, de verdade. Pra mim, como torcedor que viveu 2010, 2011, pra mim aquele dia foi espetacular, irmão. Só que, Neymar, Santos em primeiro lugar. A entrevista que você deu no intervalo, pra mim, é ridícula. Eles têm que me procurar mais. Cara, se você tá de falso 9, primeiro, você não tem que sair tanto da sua função. Se você tá ali como 9 e você ficar saindo, a gente não tem o 9. Então o time fica numa cilada cilada, porque vai, volta, vai, volta. Eu sei que é legal você ter essa personalidade, você que cria algumas jogadas e os caras não te entendem, ou os caras não têm o mesmo raciocínio que você. Você é foda, os caras não, os caras são bagre. Entretanto, Neymar, a gente não precisa de mais polêmicas nesse momento. O Santos mostrou que ele tem poder de reação, que ele pode reagir. Se fosse 3-0 hoje para o Flamengo, eu falava, galera, acabou. Mas os dois gols que o Santos fez mostrou que o Santos pode tirar de algum lugar um fiozinho de fé para escapar do rebaixamento. Só que não é você criando polêmica, não é você saindo e reclamando com o Vojvoda. O Vojvoda errou tudo, Neymar. Agora, você não estava bem no jogo. Desculpa, você não jogou bem, Neymar. É difícil falar que você não jogou bem, porque você é um dos poucos que pega a bola, tenta algo. Mas por que para mim você não jogou bem? Errou a maioria das coisas que tentou, saiu muito da sua função. Você imitou o Lautaro em um voleio. Agora, cara, você reclamar daquela forma com o juiz, o juiz era uma merda, ao ponto que ele não deu um pênalti claríssimo para o Flamengo e teve que o VAR chamar. Então, assim, cara, se põe no lugar, cara, porque, tipo, cara, repito, te adoro, você é um dos maiores ídolos que a gente tem, só que, mano, Santos em primeiro lugar, não é hora de você discutir com o Vojvoda, não é hora de você falar pro time só te procurar. Porque tem outros jogadores que conseguem ajudar, como o Zé Rafael, até o próprio Barreal, não da mesma qualidade que você. Então eu queria terminar o vídeo falando de você. A gente precisa de você, assim como você precisa do Santos. Porque se o Santos cair, não põe na sua cabeça qualquer time que você vá depois nos outros 6 meses, que você vai ser convocado. Porque vai ficar no seu currículo o rebaixamento. Até porque o Ancelotti não te convocou por questão física, por questão técnica. Porque você não estava conseguindo entregar. Eu entendo sua condição. Mas precisa colocar o Santos em primeiro lugar. E assim tem que ser. Tá? Pelo menos eu queria falar isso. E sobre o Santos, rapaziada, eu vou te falar que os únicos 2 bons resultados da rodada foi a não vitória do Vitória, que empatou com o Botafogo, e o Inter ter entregado 2 pontos de bandeja para o Bahia, né? Que o Bahia empatou no finalzinho, né? Enfim, foram os únicos 2 resultados bons. O resto da rodada foi tenebrosa para o Santos, principalmente o nosso resultado.
Tem fio de esperança? Essa reação diz que Bom Tempo e Robinho pode nos salvar. Bom Tempo e Robinho. A base pode nos salvar. Só que, em relação aos veteranos, vocês precisam ter um pouco mais de sangue, cara. Na real, vocês, jogadores... eu vou tirar o pessoal da base que subiu, tá? Mas Robinho, Bom Tempo não se encaixam nisso. Ian, vocês não se encaixam nisso. Sherman também não. Mas vocês, jogadores, e vocês da diretoria, vocês precisam ter um pouco de respeito. A gente está pedindo só um pouco de respeito com a camisa e com a instituição. E principalmente com o torcedor. Porque vocês são muito apáticos e se entregam fácil. Então, eu vou terminar esse vídeo, porque para o Santos salvar, vocês pelo menos têm que buscar o respeito da gente. Repito, a base não está inclusa, tá? Robinho, Bom Tempo, Sherman, Ian, essa garotada Souza, vocês não estão inclusos. Mas os veteranos, vocês precisam mostrar um pouco mais de dedicação, sangue, tá? E respeito com a instituição e com o Santos. E vocês, dirigentes, ainda mais. Encerro o vídeo por aqui. Tamo junto. Até a próxima e sempre Santos.